receber a nossa palavra daqui a pouquinho, tá? Eu até ia pedir para vocês que estão sentados desse lado, para vocês virem para o lado de cá. Eu creio que vai ficar até melhor, para a gente ficar mais próximos, né? Dentro do protocolo aí, do distanciamento, mas dá para a gente ficar um pouco mais junto, tá? Então, é importante que você se aproxime. Nós estamos começando hoje uma conversa. Eu não quero atrapalhar o pessoal, eu vou colocar desse lado aqui, Antônio. Aqui. Porque a gente vai usar lá em cima também. Isso. Obrigado. A gente vai começar uma conversa. Primeiro, eu quero dar boa noite, né? Boas-vindas para todos vocês, para todas vocês. Que Deus abençoe muito. Muito bom ver os meus amigos lá da célula de quinta-feira, grupo que a gente está lá, o pessoal aqui com a gente, Deus abençoe. É a primeira vez que vocês estão vindo aqui na comunidade, né? Um privilégio mesmo a gente poder estar aqui, a gente poder estar junto, tá? Mais alguém que está aqui conosco pela primeira vez? O pessoal de Londrina está aí, né? O pessoal que veio lá do outro lugar, do outro lado do mundo. Está quente lá? Como é que está o tempo para lá? Está gelado, né? O pessoal que está em casa, Deus abençoe. Você que está em casa, em nome de Jesus, obrigado por estar aqui com a gente, tá? Hoje está um pouco frio, mas você que mora aqui pela região, quarta-feira que vem é para estar aqui, tá? Em casa é bom, mas se você puder estar aqui, vai estar melhor ainda, tá bom? E vocês todos aí, de todos os lugares do planeta e de outros planetas, vocês que estão conosco, que Deus abençoe muito, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe muito a vida de todos. Gente, nós vamos começar a nossa conversa. Meu objetivo aqui nas próximas semanas é a gente fazer uma viagem. E foi muito interessante porque nós nem começamos esta viagem e já veio a outra, né? A próxima viagem. Por quê? Porque tem sentido com aquilo que a gente vai fazer aqui. Tá? Nós vamos fazer uma primeira conversa, estas primeiras semanas, pelo menos 8 semanas a gente vai estar aqui falando sobre esse tema. E depois nós vamos ter pelo menos umas 8 semanas num outro tema que também tem a ver com isso daqui que a gente vai fazer, tá? Mas o meu objetivo é que a gente esteja aprendendo, crescendo, que Deus esteja estimulando você a tornar-se uma pessoa melhor. Porque o propósito de Deus é tornar você uma pessoa melhor, tá? Então, tenha isso no teu coração. Qual que é o propósito de Deus para a minha vida quando eu venho na igreja? É tornar-me uma pessoa melhor, tá? Deus, Ele faz milagres, Deus, Ele abençoa. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando por você, Deus está agindo na tua vida, Deus está fazendo o sobrenatural. Mas saiba de uma coisa, gente, sabe o que Deus quer fazer mesmo na tua vida? É transformar você numa pessoa melhor. Se você for transformada numa pessoa melhor, a cada ministração, o sorriso de Deus vai de orelha a orelha, tá? Deus não quer ficar dando coisas para você. Deus quer ensinar você a transformar a tua vida e alcançar tudo aquilo que Ele tem preparado para você, tá? Então, Deus tem muito mais para a tua vida do que você pode imaginar. Então, prepare teu coração, a nossa conversa vai ser muito boa, vai ser muito agradável e a gente está começando agora. Bom, o nosso tema vai ser esse daqui, vai colocar lá em cima, tá? Enquanto eu vou fazendo o desenho, porque talvez as pessoas não saibam, mas eu fui desenhista há muitos anos, trabalhei inclusive em livros que o pessoal escrevia livros e eu desenhava. Então, eu vou aproveitar o meu dom, meu talento, para poder desenhar aqui para vocês, tá bom? Tá? Esse daqui é um talento muito especial que eu tenho, tá? Talento muito especial que eu tenho. E, por incrível que pareça, eu já fui assim, tá bom? Eu já fui assim, com esse corpinho. A cabeça sempre foi grande, mas eu já fui magrinho, tá bom? Ok, vamos deixar esse menino aí. 7 decisões que mudarão a sua vida. Nós vamos conversar sobre 7 decisões que mudarão a sua vida, independente da idade que você tenha. Tenha você 13, 14, 15, você que está em casa, você que está aqui. Tenha você 17, 19 anos, tenha você 50, 70, 90. Deus tem algo novo para você. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Deus vai transformando a nossa vida de glória em glória, né?
Deus vai ministrando, vai transformando a nossa vida. Uma das coisas bonitas que a gente vai encontrar no Evangelho, no Reino de Deus, é as pessoas sendo transformadas, sendo renovadas. Você vai encontrar hoje, aí pela cidade andando, pessoas novas, jovens, com um semblante envelhecido, caído, certo? Deformado. Você vai encontrar pessoas com potenciais extraordinários, pessoas com dons, com talentos, pessoas que estão sem ânimo nenhum, sem vontade nenhuma de viver. Você vai encontrar pessoas com muito recurso, com muitos talentos, com muitos dons, pessoas com muito dinheiro, com muitas posses, pessoas com muitas possibilidades, muitas oportunidades na sua vida, vivendo uma vida sem sentido, sem gosto e sem prazer. Certo? O mundo está assim. O mundo está esquisito. Mas você encontra pessoas que Deus vai tocando, que Deus vai transformando, que Deus vai modificando, pessoas que vão sendo restauradas. O projeto de Deus é transformar a sua vida, tá bom? Então, esse é o caminho que a gente vai fazer. Para a gente começar, hoje eu preparei esse ambiente de introdução, falando para você qual é a maior doença da humanidade e aquela que gera todas as demais doenças. Se eu perguntasse isso num ambiente religioso, as pessoas iriam falar automaticamente para mim: pastor, é o pecado. A doença do mundo é o pecado. A doença do mundo é o pecado, que gera todas as outras doenças. Em certo sentido, você está com razão, você está certo? Mas eu quero ir um pouco além. Tá? Eu quero dizer para você que a maior doença da humanidade, desde Adão e Eva até os dias de hoje, e a que gera todas as demais doenças, é a tal da ignorância, tá? A tal da ignorância, tá bom? É a ignorância que faz com que o mundo esteja nessa tragédia que está. Com todas as riquezas, com todas as possibilidades que nós temos, é a ignorância que tem transformado o mundo num caos. E eu vou provar isso para você hoje aqui, tá ok? É muito importante você entender que quanto mais você for adquirindo sabedoria na construção da tua vida, mais próspera a tua vida será. Mais feliz a tua vida será. Mais abençoada a tua vida será. Mais instrumento você vai ser de Deus na vida das pessoas, mais bênção você vai ser no meio da tua família. O que Deus quer fazer é nos livrar da ignorância. Por isso que a Bíblia fala, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, a palavra de Deus. Tudo foi criado pela palavra de Deus, pela palavra, pelo conhecimento, pela sabedoria de Deus. Tudo foi criado pela sabedoria, pela palavra de Deus. E tudo foi destruído desde Adão e Eva, por quê? Pela ignorância à palavra. Ignorância aos desígnios de Deus, aos conhecimentos de Deus para a nossa vida. Então eu digo para você com toda certeza que o grande problema da vida de todas as pessoas, inclusive da tua, é a ignorância. O grande problema da minha vida, eu reclamo de muitas coisas. Tem muitas coisas na minha vida que eu gostaria que fosse diferente. Mas sabe o que eu tenho percebido? É a minha ignorância. É a minha ignorância. Por isso que eu valorizo muito vocês que saíram de casa e vieram aqui nesse frio. Né? Você que está em casa com todas as oportunidades de fazer um monte de coisa, mas você está aí na frente desse aparelho, na frente dessa televisão, para aprender, para crescer. Parabéns para você, parabéns para você que está aqui. Porque é isto que muda a vida. Nós vamos falar sobre 7 decisões que transformam a nossa vida. Só que tudo isso acontece quando nós deixamos a ignorância, quando nós abandonamos a ignorância e começamos a tomar posse da sabedoria, do conhecimento. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Tá? Vamos lá, o que é ignorância? Tem alguns sentidos para essa palavra ignorância. Primeiro sentido da ignorância é falta de acesso a um conhecimento geral ou específico. Então, uma pessoa ela é ignorante quando ela não tem acesso a um conhecimento, ou ela não tem um conhecimento específico ou um conhecimento geral. Por exemplo, tem algumas coisas que eu sei. Por exemplo, tem
poucas coisas que eu sei bastante, tem muitas coisas que eu sei um pouco, e tem um monte de coisa que eu não sei nada, tá? Que eu sou ignorante, entendeu? Então, todos nós somos ignorantes a muitas coisas, a maioria das coisas. Sabemos algumas coisas, mas somos ignorantes a muitas coisas, tá ok? Por quê? Porque ignorância tem a ver com isso. Falta de acesso a um conhecimento geral específico. Por que eu falei falta de acesso? Porque não está proibido a você. Você pode acessar. Você pode. Lógico que a gente não vai querer conhecer tudo, mas a gente pode acessar o conhecimento daquilo que nos interessa, daquilo que nos importa, daquilo que nos é devido para a nossa vida. Tá? Um outro sentido aqui, um outro caminho para a gente entender a ignorância. A atitude de uma pessoa que, por alguma razão, está fechada a um novo conhecimento. Então, assim, uma coisa é eu não ter acesso a um conhecimento. Outra coisa é eu estar fechado para o conhecimento. O conhecimento está na minha frente, está diante de mim, mas eu não estou aberto para ele. Está na minha cara, mas eu não estou aberto. Às vezes por alguma razão. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui. Vamos imaginar que o Valdir, que está aqui, ele tem os filhos dele, na casa dele. Vamos imaginar que ele machucou emocionalmente um filho. Aí ele vai ensinar o filho algumas coisas na vida e o filho não vai estar aberto para aprender. O filho vai ser ignorante àquilo, por quê? Porque tem uma barreira. Existe alguma razão que está fechando o filho dele para um novo conhecimento. Isso tem muitas coisas que acontecem na vida da gente. De repente um trauma que você sofreu, de repente uma violência que aconteceu na tua vida, um acontecimento, um fato que aconteceu, e que trava você, e que fecha você. Por exemplo, tem muitas pessoas que são muito inteligentes, com muita capacidade, mas não conseguem mudar, não conseguem passar de ano, não conseguem passar num vestibular. Tem conhecimento para passar em qualquer vestibular do mundo, mas não consegue passar no vestibular da sua cidade. Por quê? Porque existe algumas coisas, alguma razão que está travando a vida da pessoa. Tá? A pessoa ela fica ignorante, muitas vezes, porque está fechada para algum tipo de conhecimento. Um outro fator que explica a questão da ignorância, né? Primeiro, falta de acesso. Eu não tenho acesso a um conhecimento. Segundo, eu tenho acesso a um conhecimento, mas existe alguma coisa que está travando de acessar esse conhecimento. Ele está diante de mim, mas eu não consigo. E terceiro, agressividade. Você já viu falar uma pessoa, seu ignorante, porque a pessoa é muito agressiva? Olha, aquele camarada é muito ignorante. Por quê? Porque ele é muito agressivo. E é interessante como que a agressividade, ela impossibilita o conhecimento, impossibilita a sabedoria. A agressividade impossibilita o conhecimento. A pessoa que é agressiva, ela é por natureza ignorante. Toda manifestação de agressividade que nós temos é um ato de ignorância. Porque ninguém aprende na agressividade. Ninguém está aberto para o conhecimento na agressividade. Você já viu que a pessoa, quando ela perde a razão, ela parte para a agressividade? Por quê? Porque ela se tornou ignorante a partir dali. Então, eu estou discutindo com você, você discutindo comigo, eu discutindo com você. Aí, quando você fala alguma coisa que eu não tenho como argumentar, eu ajo de maneira ríspida, eu ajo de maneira agressiva. Por quê? Porque eu estou num ambiente de ignorância. Olha que coisa interessante. Então, olha só, todos nós temos situações na nossa vida que precisam ser mudadas nesse quesito ignorância, tá? Então, vamos lá. Existem algumas coisas que a gente precisa melhorar, aprender na nossa vida, crescer na nossa vida, tá? É lógico que a gente não vai acessar todo o conhecimento do mundo, sobre tudo. Não, isso é impossível e não é necessário, é desnecessário. Mas existem algumas coisas que são importantes na construção da tua vida. Então, vamos imaginar a tua vida aqui, ó. Existem algumas coisas que você vai precisar acessar, alguns conhecimentos que você precisa acessar, algumas mudanças que você precisa fazer na sua vida, certo? E para isso tudo você vai precisar de conhecimento, de sabedoria, tá? Para que você tenha conhecimento e sabedoria, você vai precisar vencer
essa doença, essa ignorância nesses pontos aí da sua vida, ok? Você vai precisar vencer a ignorância nesses pontos, tá ok? Para que você consiga acessar todos os conhecimentos que são necessários para você construir a vida que você quer. Tá bom? Porque vamos imaginar, aqui está a vida que eu quero, aqui está eu. Então, para algumas coisas, eu estou aqui. Nota 5 de conhecimento, para algumas nota 8, para algumas nota 2, para algumas talvez nota 0, para algumas nota 9, entendeu? Imagine uma roda de bicicleta que tem aqueles aros. Você sabia que aqueles aros são importantes? Se você tirar um aro da bicicleta, você entorta todo o quadro, você entorta toda a roda. Todos aqueles raios, eles são importantes. Eles fazem com que a roda ela esteja íntegra, ela esteja bem construída, bem formada. Assim também na nossa vida, certo? Se não, 5, 8, 2, 0, 9, aqui vamos imaginar 4, aqui vamos imaginar o 5. Olha como é que está essa roda aqui. Eu preciso equilibrar tudo isso aqui. Então, os conhecimentos que eu preciso acessar na minha vida, eu preciso vencer a ignorância. Tá? E é aqui que as pessoas travam. Todo mundo quer uma vida melhor, mas poucas pessoas estão dispostas a vencer a ignorância. Por quê? Porque para você vencer a ignorância, primeiro, você precisa se dispor a aprender coisas novas. Primeiro ponto, aprender coisas novas, acessar conhecimentos novos. Segundo, eu preciso estar disposto a vencer algumas coisas internas que impedem a minha vida de aprender, que impedem a minha vida de crescer. E terceiro, eu preciso vencer os meus impulsos e os meus desequilíbrios emocionais, que impedem o meu crescimento e a minha evolução. Vamos lá, pode passar para o próximo ponto, que é importantíssimo. De onde que vem a ignorância? Primeiro, a ignorância vem da falta de capacidade intelectual. Então, algumas pessoas são ignorantes. Por quê? Porque tem alguma deficiência intelectual. Isso acontece, né? A pessoa, porque quando você pensa na palavra ignorância, a palavra ignorante, o que é uma pessoa ignorante? É a pessoa que não tem o conhecimento, não tem aquele conhecimento ou não tem o conhecimento. Entendeu? Então, por exemplo, existe algumas pessoas que têm dificuldades intelectuais e elas não conseguem acessar. Tem algum problema na questão da saúde intelectual e elas não conseguem acessar, tá bom? Então, de onde vem a ignorância? Da falta de capacidade intelectual. Segundo, da falta de percepção da necessidade. Por que muitas pessoas são ignorantes? A pessoa até tem capacidade intelectual, mas ela não tem percepção de que é necessário aprender, de que é necessário crescer. Ela está satisfeita com o pouco conhecimento que ela tem. Às vezes tem até capacidade para ir muito além, mas ela está ali na zona de conforto, não quer aprender mais, não quer crescer mais. Esse ponto é muito perigoso, porque pessoas que vivem nessa condição são muito manipuladas. Todo mundo que chega manipula. Já viu aquela pessoa? Daí vai numa igreja, daí manipulada por todo mundo, daí vai num lugar manipulado por todo mundo, vai em outro, todo mundo manipula. Por quê? Porque a pessoa ela não tem uma capacidade de reflexão, de questionamento, certo? De maturidade, de equacionar as informações, enfim, a vida, tá? Então, ela acaba sendo manipulada. Né, acaba sendo marionete na mão de todo mundo, tá? Então, falta de capacidade intelectual, falta de percepção de necessidade. Terceiro, falta de acesso. Muitas pessoas são ignorantes por falta de acesso. Mesmo essa época que a gente vive, né, com a internet, com todas as possibilidades que tem, mas nem sempre as pessoas sabem usar as possibilidades que tem. Falta de acesso ao conhecimento, tá? Graças a Deus aqui a gente tem isso e tem de sobra na nossa comunidade, porque se você for ver, tudo que a nossa comunidade faz é para instruir, é para ensinar e é para ajudar a comunidade, a igreja, tá bom? E o outro ponto, falta de vontade. Isso aqui é cruel, gente. Tem muita gente que é ignorante porque não tem vontade. Não tem vontade. É preguiça intelectual. Preguiça intelectual. E aí, gente, tem muita gente vivendo de cesta básica espiritual. Toda a vida a pessoa vivendo de cesta básica espiritual. É campanha atrás de campanha, né? O pastor Luiz está aí, ó. O pastor Luiz estava trabalhando, veio correndo para a igreja. Ele e Edneia, parabéns, pastor, é assim mesmo. Sempre firme.
Olha só, tem muita gente vivendo de cesta básica espiritual. Vivendo na dependência, essa dependência de oração, dependência de... Isso tudo é importante. Deus faz o sobrenatural na tua vida, Deus age, mas Deus fica emocionado quando vê vê você desenvolvendo, vê você crescendo, vê você evoluindo, vê você amadurecendo. Deus fica feliz quando Ele vê isso, certo? Deus fica feliz quando Ele vê. É que nem um pai e uma mãe. O pai tem prazer em dar algo para o filho, mas quer ver um pai pleno? É quando o pai percebe que o filho está conquistando as coisas, ele está trabalhando, ele está conquistando as coisinhas dele, ele está comprando as coisinhas dele, ele está economizando o dinheirinho dele, ele comprou o terreninho dele, ele comprou o carrinho dele, certo? O pai fica em plenitude quando ele vê a maturidade do filho crescendo, o filho deixando a ignorância, deixando as coisas de menino e se tornando um homem, se tornando uma mulher. Às vezes a gente quer ser homem, quer ser mulher para muitas coisas, mas para as coisas que nós precisamos ser, a gente continua sendo criança, continua sendo menino. Tá? Então, essa introdução, gente, é extremamente importante para tudo que a gente vai assistir. Então, vamos ver lá. Da onde que vem a ignorância? Volta lá um pouquinho. Da onde que vem a ignorância? Da falta de capacidade intelectual, né? Pessoas que têm dificuldade, aí às vezes tem um tratamento, às vezes tem um acompanhamento psicanalítico, psiquiátrico, psicológico, enfim, tem remédios, tem tudo que vão ajudando a pessoa a equilibrar as coisas, muita coisa dá para ajudar, certo? A falta de percepção de necessidade, às vezes a pessoa é ignorante porque ela não sabe que ela precisa daquilo. Né? Tem muita gente que não sabe. Nós como igreja precisamos instigar as pessoas a dizer, olha, você precisa, você pode chegar lá, entendeu? E também a ignorância vem da falta de acesso, pessoas que não têm acesso a alguma coisa ou outra, e a gente tem que proporcionar, ajudar as pessoas a terem acessos, e também da falta de vontade, o que é terrível. Pessoas que não têm vontade de crescer, de aprender. O que não é o caso de ninguém que está em casa, ninguém que está aqui. Porque se você está aqui, se você está em casa assistindo, é porque você quer aprender e quer crescer. E isso é muito importante. Vamos lá, pode pôr. Olha essa frase que eu achei num livro fantástico. Eu estava lendo um livro faz um tempo atrás, e eu anotei essa frase no livro, assim, escrevi na capa, essa frase. No Antigo Egito, as bibliotecas eram chamadas de tesouros dos remédios da alma. Tesouro dos remédios da alma. O que são os remédios da alma? Segundo o texto aqui. Os livros. O conhecimento. A aplicação. O apóstolo Paulo foi uma pessoa... O apóstolo Paulo, quando ele se tornou cristão, ele era um perseguidor da igreja, ele era um judeu, cidadão romano, judeu, praticante da religião judaica. Quando ele era um perseguidor da igreja, chegou a matar cristãos, mandar matar cristãos por causa da fé, por seguir a Jesus, mas ele teve um encontro com Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus, ele era um doutor. O apóstolo Paulo era uma mente brilhante daquela época. O apóstolo Paulo, ele era um camarada que estava intelectualmente 200 anos à frente do seu tempo. Ele era uma pessoa extremamente inteligente, extremamente capaz. Ele tinha um conhecimento profundo como poucos do seu tempo. Só que o que me chama a atenção na vida do apóstolo Paulo é que quando ele se encontra com Jesus e tem um relacionamento com Jesus, quando a gente lê a Bíblia, a gente acha que no outro dia o apóstolo Paulo saiu pregando. No outro dia ele fez a primeira viagem missionária. Ele fez 3 grandes viagens missionárias, mas a gente pensa que no outro dia ele saiu fazer uma viagem missionária. Isso não aconteceu. Sabe quanto tempo o apóstolo Paulo levou para fazer a primeira viagem missionária? Ele se converteu. Aí ele aceitou Jesus. Aí ele foi para a igreja. Aí alguém falou para ele, você precisa aprender. Aí ele foi aprender. Quantos anos o apóstolo Paulo ficou aprendendo para fazer a primeira viagem? Alguém quer chutar? Chuta o número aí. Não. 5 não. 13 anos. O apóstolo Paulo ficou 13 anos estudando para fazer a primeira viagem. Você está entendendo, gente? Hoje as pessoas querem muitas coisas muito rápidas, né? E se esquecem dos livros. Se esquecem de aprender, de crescer, de estudar. Jesus começou o ministério dele com 30 anos. Com 12 anos, Jesus ele ensinava os rabis. Ele ensinava os mestres. Ensinava porque era Jesus. Não, é porque ele era caprichoso mesmo. Ele tinha uma mente mais avantajada do que a gente, mais privilegiada do que a gente. Pode ser até que tinha. Mas isso não significa que
nós não podemos também ter mentes brilhantes. Mas a gente precisa abrir para o conhecimento. Precisamos ter prazer, ter alegria. Você sabe, lá em Romanos capítulo 12, diz que o que Deus gosta de você, que você faça, é um culto racional. O que é um culto racional? Intelectual, conhecimento, sabedoria. Nós precisamos amar a sabedoria. Os filhos de Deus amam a sabedoria. Porque no que você é imagem e semelhança de Deus? No que você é imagem e semelhança de Deus? Na sua capacidade intelectual. O João, por exemplo, ele foi criado imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado imagem e semelhança de Deus no quê? Nos 2 olhos que ele tem ali? No cabelo comprido que ele tem? Não. Foi na capacidade intelectual. Capacidade de tomar decisões, de aprender, de crescer, de construir, de reconstruir, de fazer histórias, de desenhar, de escrever, de fazer música, de dançar, de cantar, de pular, de sorrir, de escrever livros, de refletir, de vislumbrar, de memorizar. É isso que nós somos, imagem e semelhança de Deus. E às vezes a gente tem deixado isso de lado e tem feito das nossas celebrações ambientes de pura emoção, somente de emoção. Eu fui na igreja, é emoção, é choro, é lágrima, tudo isso é extremamente importante. Eu amo estar emocionado na casa de Deus. Mas isso não pode substituir a minha capacidade de aprender, de entender, de compreender, porque é para isso que Deus, Ele me criou. Tá bom? É nisso que eu sou. Como que você vai ficando mais parecido com Deus? À medida que você se dispõe a conhecer, a aprender, a entender, a compreender as coisas, tá? Olha só, nós adiantamos em muitas coisas, mas não resolvemos o problema da ignorância. Vou provar para você. Olha, a humanidade se adiantou em muitas coisas, mas não resolveu o problema da ignorância. Olha só. Estamos adiantados na descoberta de medicamentos e tratamentos, mas nunca estivemos tão doentes. Estou certo ou estou errado? A humanidade nunca, na sua história, esteve tão doente como está nos nossos dias. Com tantos antibióticos que já criamos, com tantos anti-inflamatórios, com tantos remédios, com tantas coisas que nós criamos, nós nunca tivemos tão doentes como estamos agora. E eu não estou falando só de doença física, eu estou falando de doença emocional, eu estou falando de doença espiritual, eu estou falando de doença social. Nós nunca estivemos tão doentes. A humanidade está doente. Com tudo que construímos, somos ignorantes. Olha só, outro. Estamos na era da informação, mas esta também tem sido a era da tolice. Você consegue entender uma era mais tola do que a que nós estamos vivendo? Com tanta possibilidade de informação, mas com tanta bobagem. Tanta bobagem como nunca se viu na história da humanidade. Tanta bobagem, tanta falácia. Até hoje, por exemplo, qual que é o termo mais conhecido e mais famoso dos últimos tempos? Fake news. Fake news. É a era, tem gente que chega a dizer isso, é a era das fake news. Gente, não é a era das fake news. Desde do dia que Adão e Eva caíram no engodo de Satanás, é a era das fake news. A mentira começou lá. A mentira começou lá. E a mentira só foi parada no dia que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos libertar dela. E se você quiser se libertar de fake news, não é indo para partido político A, nem para partido político B, para fulano, ciclano. Se você quer fugir das fake news, você precisa correr para os braços de Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos uma verdade e ela se chama Jesus. A época que a gente está vivendo é a época da tolice. Vamos lá. O tempo da inteligência emocional. Já viu? Fala-se sobre inteligência emocional. O pastor Luiz, semana que vem, vai começar, né, pastor? Inteligência emocional. O pastor Luiz está fazendo um curso. Nós vivemos na época da inteligência emocional.
tantas técnicas de inteligência emocional. Ontem o pastor Luiz falou sobre os comportamentos, né? Falamos ontem sobre os comportamentos no Cuidando do Ser. Nós nunca tivemos tanto acesso às informações de como que nós podemos equilibrar melhor a nossa vida emocional. Agora eu pergunto para você, houve alguma época na história da humanidade em que a humanidade estivesse tão desequilibrada emocionalmente como nos nossos dias? Com tudo que nós temos nas mãos. Gente, é de chocar, é de chocar. Vamos lá, eu estou falando sobre ignorância, para você ver o tamanho da nossa ignorância. Cursos de todas as técnicas de vendas, mas nunca fomos tão mal atendidos. Eu nem ia, isso aqui nem tem a ver tanto com o que a gente está falando aqui, mas sabe por que eu coloquei isso aqui, gente? Porque hoje eu fui num lugar e eu fui tão mal atendido, mas tão mal atendido, que eu fiquei chocado. A pessoa parecia que ela achou que eu sei lá o que ela achou que eu era. Mas eu entrei na loja, acho que a pessoa estava com tanto frio, que ela falou, o que esse camarada está fazendo aqui? Né? O que está fazendo aqui? A pessoa ficou brava de eu estar lá. Certo? Então, com todas as técnicas de venda e tudo. Agora eu tenho que falar a verdade também. Gente, esses dias eu fui na farmácia. Qual que é aquela farmácia ali que tem perto do Bucioli? Nicei. Farmácia Nicei, tem na esquina do Bucioli ali. Eu fiquei maravilhado com a moça do caixa. Eu só não me perdoei por não ter perguntado o nome dela, mas na mesma hora que a moça conversou comigo, eu saí dali falando, se eu fosse um empresário agora, eu tirava essa moça daqui agora, ela ia trabalhar na minha empresa de qualquer jeito. Sabe por quê? Eu fui comprei um medicamento lá. Aí, era um medicamento para Simone, um medicamento caro, e na hora que eu fui fazer o cartão, ela falou o seguinte, o senhor vai parcelar? Eu falei, sim, eu vou parcelar. Em quantas vezes? Eu falei, umas 75, 76 vezes. Aí já termina junto com o carro. Aí ela falou, o máximo são 6 vezes. Eu falei, tudo bem, então 6 vezes. Então faz em 6, então. Né? O máximo é quanto? 6? Então faz em 6. 6 está bom para mim. Aí ela pegou e tal. Aí ela foi fazendo, na hora que eu coloquei o cartão, ela falou, eu posso falar uma coisa para o senhor? Eu falei, pode. Ela falou, esse remédio que ela vai tomar é um remédio contínuo? Ela vai continuar tomando isso? Ela toma todos os meses? Eu falei, não, é só agora mesmo, para esse momento que ela está, ela precisa tomar esse medicamento. Aí a moça falou, não, então tá. É porque se o senhor falasse isso, eu ia dar uma dica para o senhor não parcelar em tanto, porque senão vai acumulando muito, e aí depois a dívida do senhor acaba ficando muito grande e acaba ficando impagável. Eu fiquei pensando, eu falei, o que essa moça tem? Ela não tem a obrigação de me falar isso. Ela não tinha que me falar isso. Ela não tinha o porquê me falar isso. Mas olha só que coisa fantástica. Eu quero ir lá na frente da Nicei, eu vou fazer um vídeo lá, pensei em fazer, Valdir. Vou lá fazer um vídeo na frente, na hora que eu soltar, todo mundo vai achar que eu vou falar mal. Eu tenho que fazer um vídeo aqui na frente dessa farmácia. E vou fazer o vídeo e vou falar que eu fui muito bem atendido. Dar os parabéns para a farmácia. Porque, fantástico, uma pessoa que foi além. Não é ignorante. Com certeza essa moça vai se dar muito bem. Se eu fosse um empresário, já catava ela, já levava ela para trabalhar na empresa. E, pode pôr aí, olha só. A gente vai estar falando, por isso que eu fiz esse boneco aqui que eu demorei fazendo, porque é o seguinte, tá? Hoje é a nossa introdução, tá? Então, olha só, a gente está terminando já a nossa introdução, mas presta atenção no que eu vou fazer aqui. Vou até pegar vou fazer de novo, vocês vão esperar eu desenhar de novo. Tá? Vocês viram como é muita habilidade. Eu falo para vocês, gente, eu nasci com esse aí, não fiz curso. Você acha que eu fiz curso, João? Não fiz curso, cara. É na hora que eu faço. Vem na minha cabeça aqui, ó. Vem na minha cabeça, tá? Aí tá aqui ó, fantástico, né, gente? A orelhinha aqui, ó. Vou parar, né? Está ficando feio. Vamos lá. Olha só. Nós temos na nossa vida 7 áreas, tá? 7 áreas. A maneira que eu separei aqui. Olhando para os livros, para todas as pessoas que trabalham com comportamento, com tudo, eu peguei essas 7 áreas, tá? Ele vai colocar lá, tá? As 7 áreas. Olha só. Área. Eu vou colocar os números aqui, tá bom? Daí tá lá, tá? Então, área espiritual, área intelectual, área emocional, área
física, a área financeira, vou pegar no bolso aqui, né? Financeira, 5. A área relacional, né? Aqui no coração, 6. A área profissional, 7. Tá? Então, a gente tem todas estas áreas da nossa vida, tá bom? É como se você tivesse aqui uma espécie de uma 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem. Essa aqui ficou maior. Vamos lá. Gente, presta atenção no sentido. Não foca no desenho, não desfoca. Ó, vamos lá. Então, vamos imaginar que a tua vida, para ser bênção, ela tem que ter equilíbrio nisso aqui tudo, tá? Só que a tua vida tem todas estas áreas aí. Você tem uma esfera espiritual, tá? Então você tem uma esfera espiritual, tá? Número 1. Você tem uma esfera intelectual, você tem uma esfera emocional, você tem uma esfera física, você tem uma esfera financeira, né, de construção, de vida, de tudo, de conquista. Você tem uma esfera relacional e profissional, tá? Então, aqui você precisa equilibrar a tua vida, tá? Você precisa aprender. O próximo curso que a gente vai fazer, depois que terminar esse, a próxima série nossa vai ser sobre isso aí. A gente vai trabalhar cada uma delas, tá? Agora, a gente vai trabalhar sobre 7 decisões, tá? 7 decisões que você vai tomar que vão afetar todas estas áreas aqui da tua vida, tá? Então, semana que vem, a gente vai pegar a primeira decisão. A primeira decisão. Aí, essa primeira decisão, ela afeta a minha vida espiritual, minha vida intelectual, a minha vida emocional, minha vida física, minha vida financeira, minha vida relacional e minha vida profissional. Todas as decisões que nós vamos tomar, elas vão afetar toda a nossa vida. Tá? O meu objetivo, o meu propósito é tirar você, eu, da ignorância e trazer a gente para um ambiente de conhecimento, de sabedoria, de entendimento da nossa vida. Então eu peço que você se aplique, eu peço que você coloque todos esses princípios em prática. Por quê? Semana que vem a gente vai pegar o primeiro, tá? Nós vamos estudar o primeiro, tá ok? E pode ter certeza que depois que acabar aqui a gente não vai vender curso não, tá, gente? Você que está pela internet aí. E não vai vender curso não. Ó, olha aqui. Olha o que a gente vai fazer. Nós vamos pegar o primeiro, tá? O primeiro. E nós vamos aplicar esse primeiro em todas as áreas da nossa vida. Nas 7 áreas da nossa vida. Tá? Depois a gente vai pegar o 2, o 3 e vamos fazer assim. Quando nós terminarmos, você vai ter uma certeza. Muita coisa mudou na sua vida, só que você vai precisar colocar em prática. Ok? Você precisa colocar em prática o conhecimento. Tá? Eu estou morrendo de vontade de falar para vocês o primeiro. Tá? Eu estou morrendo de vontade de falar. Mas eu não vou falar. Tá bom, gente? Eu não vou falar. Nós vamos começar e o objetivo é a gente sair da ignorância para a sabedoria. Tá? A última coisa que eu quero falar para vocês sobre esse assunto que a gente está tratando aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha que eu coloquei aqui antes. Acho que não, né? Com óculos, acho que vai dar para ver. Espera aí, gente. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisinha aqui que eu quero passar aqui para vocês. Ah, não, tá bom. É até aqui. O que eu quero falar para vocês é o seguinte. A gente vai tratar com a nossa vida. Em algumas coisas que a gente for falar aqui, você vai ter dificuldade de tratar em algumas áreas. Tá? Alguns
algumas decisões, algumas disciplinas que a gente vai lidar aqui. Quando você chegar numa dessas áreas que você tiver alguma dificuldade, eu vou pedir para você procurar a gente, porque a gente vai te ajudar, tá? Porque o objetivo é que você consiga evoluir, crescer e mudar a tua vida e a tua história. Jesus quer o teu crescimento, tá? Jesus quer que você cresça, que você desenvolva e que você se torne aí uma pessoa madura e próspera na presença dele. Tá ok? Você viu que nós pregamos hoje aqui sem nenhum texto bíblico, né? Nem citamos um texto bíblico aqui, mas falamos de Deus o tempo todo. Isso aqui é importante, né? Vamos ficar em pé? A gente vai cantar uma canção. Pode pegar lá o pessoal. Essa introdução, gente, ela é extremamente importante, tá? Extremamente importante para vocês, para aquilo tudo que a gente vai viver aqui nos próximos dias, tá bom? Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, enquanto o pessoal está se preparando. Qual é a primeira? Qual é a primeira? Vocês querem saber qual é a primeira? Primeira. Semana que vem. Semana que vem eu vou falar a primeira. Vai ser muito especial. O pessoal está perguntando? É? Vocês querem, o pessoal que está em casa quer saber qual que é a primeira? Semana que vem, gente, eu vou falar, tá bom? Vamos cantar, a gente vai cantar. E eu quero orar com vocês. Para a gente não prolongar muito, agora já são 9h10, né? Hoje está bem frio. Na semana que vem nós vamos fazer um exercício também juntos aqui. Eu ia fazer hoje esse exercício, mas vamos fazer semana que vem, na primeira decisão nossa. E pronto. Pode colocar o versículo que eu pedi para você? Pode colocar. Você pegou aí para a gente orar? Aqui. Olha só. Para ter uma base bíblica, né, Luiz? Senão o pessoal reclama, né? O pastor pregou e não falou um texto bíblico. Né? Tem gente que pensa assim. Vamos lá. O homem prudente sabe julgar os fatos da vida. É tudo que a gente falou hoje, tá? O homem prudente, o prudente é o que não é ignorante, tá? Prudente é sabedoria, tá? O imprudente é a pessoa nécia, a pessoa ignorante, tá? O homem prudente sabe julgar os fatos da vida, mas a mente do tolo, você pode colocar aí do ignorante, tá? A mente do ignorante é cheia de ilusões e enganosa. Não é isso que é verdade? Presta atenção, gente. A mente do ignorante é cheia de ilusões e enganosa. Mas aqui nós estamos com sábios e sábias aí em casa também, tá? E Deus está nos dando a sabedoria que nós precisamos para viver uma vida vitoriosa. Nós somos prudentes e sabemos julgar os fatos da vida. Estamos deixando toda ignorância, toda tolice de ilusões e de enganações, tá bom? Deus abre os nossos olhos, tá? Jesus é a luz do mundo, né? Ele torna claro. Se você apagar a luz aqui, ninguém vê nada. Apaga a luz lá, bem rapidinho, Antônio. Você é bem rápido. Aí, ó, pode apagar tudo. Aí, ó. Quando está escuro, a gente não consegue ver muita coisa, né? Mas quando acende a luz, pode acender aí tudo, ó, a gente consegue ver mais. Jesus, quando ele entra na tua vida, ele tira a ignorância e ele faz com que você consiga enxergar mais, tá bom?